Senhor, nós exaltamos e glorificamos o Teu santo e poderoso nome. Senhor Deus, estamos reunidos nesse nome que está acima de todo nome. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, dar um comando para a nossa mente, para os nossos ouvidos espirituais, para que a nossa mente esteja cativa ao entendimento do Senhor Jesus, para que caia por terra todo sofisma, em nome de Jesus, todo espírito que se levanta contra o entendimento da Tua verdade seja banalizado nessa manhã. E que venha o Teu poder sobre esse lugar. Eis a Tua palavra, Senhor Deus, que cura, que purifica, que liberta, Senhor Deus. E eis aqui o instrumento, a Tua filha Camila, e queremos apresentar no Teu altar, Senhor Deus, e te pedir, Senhor Deus, a despeito dela, usa. Amém. Usa de forma poderosa, Senhor Deus, para trazer conhecimento que é libertação, como diz a Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, aleluia. Então, vamos continuar, que já tem menos de 10 minutos já. Paciência. E nós estávamos na aula passada. Quem não estava em aula passada? Quem não estava, já está disponível no YouTube, tá? Aula 3, assista. Nós estávamos falando sobre o versículo 1 e 2 de Efésios 4. Que a gente leu Efésios 4, de 1 a 16, e a gente vai discorrendo ele aos pouquinhos. A gente leu Efésios 1 e 2, e a gente falou de 3 frutos do Espírito que estão aqui, que é humildade, mansidão e longanimidade. E a gente também acabou lendo Gálatas 5, 22 e 23, falando dos frutos do Espírito, explicando que todo fruto que nós temos, todo fruto do Espírito, todo dom que vem do Senhor, ele não é para nós mesmos, ele é para ser usado para edificação, ou seja, em submissão ao próximo, para mútua cooperação. A gente ainda falou, né, que nenhuma árvore come do próprio fruto. Então, os frutos do Espírito, assim como todos os dons, toda a função ministerial, apóstolos, mestres, pastores, tudo é para a edificação do corpo, são ferramentas, são instrumentos. E isso tudo, esse poder que nos é dado, através da autoridade de Cristo, esse poder, essas ferramentas, porque tudo isso é poder de Deus, e não é para a nossa própria glória, porque como a gente falou aqui na aula passada, até um passarinho ele manifesta o poder de Deus. Lembra que a gente falou isso? Toda a criação manifesta o poder de Deus. Mas nem toda a criação manifesta a glória de Deus. Porque o que é a glória? A glória é justamente a autoridade. E a palavra fala que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação da glória dos filhos de Deus, da autoridade dos filhos de Deus. Então a criação está aguardando isso. E nós precisamos manifestar essa autoridade. Vamos manifestar também através do poder? Vamos. Mas o poder não é para subjugar o outro. O poder é para ser usado em favor do outro, tá? Por quê? Porque nós que vamos manifestar essa autoridade, vamos usar isso para suportar a debilidade daqueles que ainda não chegaram nesse entendimento. Em Romanos 15, 1 a 6, Nayara não está lá. Em Romanos 15, de 1 a 6, eu vou lendo rápido aqui, porque se eu for esperar para abrir, não vai rolar, tá? Mas, tá ligado. Romanos 15, de 1 a 6, diz assim, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades, essa palavra debilidade significa erros que provém da fraqueza da mente, tá? As debilidades dos fracos e não agradar-nos, ou seja, não nos acomodar nas nossas próprias opiniões, desejos, interesses, não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que os que te ultrajavam caíram sobre mim, falando a respeito de Cristo. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros,
segundo Cristo Jesus. Olha aqui, o mesmo sentir uns para com os outros, unidade. Segundo Cristo Jesus, para que concordemente, ou seja, em concordância, em unidade, em comum acordo, como diz a palavra, andarão dois juntos se não houver acordo, e a uma voz, ou seja, novamente, unidade, unanimidade, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto aqui, ele está falando, vocês que são fortes, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Então, é para isso que nós nos submetemos aos outros. Lembra que a gente falou que nos submeter a isso é suportar, se colocar embaixo? Por quê? Porque nós que somos fortes podemos suportar a debilidade dos fracos. Então, é para isso que nos é dado poder. É para isso que nos é dado autoridade. Não é para a gente mandar a torta e a direita, né? Nós temos autoridade, nós vamos mandar, mas é para isso, é para a gente ser suporte. E eu achei muito interessante duas palavrinhas aqui, aliás, 3. Quando ele fala assim, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos. Essa palavra fortes e a palavra fracos, né, que é uma antônimo da outra, o significado de forte é capaz, poderoso, potente, poderoso em riqueza e influência, forte na alma. Viu ali que a gente falou que debilidades erros que provêm da fraqueza da mente, da alma? Então ele está falando aqui, fortes na alma para suportar calamidades e sofrimentos com coragem e paciência, firmeza nas virtudes cristãs. É isso que significa essa palavra forte. Às vezes a gente fala assim, forte, fica meio vago, né? Mas não é só isso, olha quanta coisa. E aí ele está dizendo assim, você é forte, você é poderoso. E o fraco, que seria o oposto, é sem força, impotente, sem poder, fraco, incapaz, impossível. Essa palavra forte e fraco, olha que interessante, é a mesma palavra usada em Lucas 1,49, falando a respeito do Senhor, quando diz assim, porque o poderoso, falando de Deus, esse o poderoso está em letra maiúscula, me fez grandes coisas, santo é o teu nome. É a mesma palavra usada para se relacionar a Deus, chamando ele de o poderoso. E também a mesma palavra que está em Mateus 19, 26, e Marcos 10, 27, falando assim, Jesus, fitando neles o olhar, disse, isso é impossível. Essa palavra impossível é a mesma palavra que foi traduzida nesse texto como fracos. É impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Essa palavra possível foi a palavra que foi traduzida como fortes, se referindo a nós. Então nós que somos os fortes, nós que cremos em Deus e que para nós tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Então aquilo que é impossível aos homens, para nós se torna possível. Por quê? Porque nós fomos revestidos dessa autoridade, desse poder de Deus, para que a gente possa suportar a debilidade dos fracos. Amém? Também a mesma palavra, para tudo é possível ao que crê. Os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Então os impossíveis aí é fraco, os possíveis é forte. Tá? E a outra palavra que me chamou a atenção foi suportar. Suportar a debilidade dos fracos, que tem o mesmo entendimento de submissão aqui. Quando a gente fala de submissão, a gente está falando de suportar, de também dar suporte. Esse suportar é pegar com as mãos, pegar a fim de carregar ou levar, colocar sobre si mesmo para carregar. A mesma palavra foi usada para Jesus carregando a cruz. É a mesma palavra. Levar o que é duro suportar, sustentar, apoiar, conceber, gerar. Essa palavra também foi usada em Romanos 11, 18, que diz assim, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti, falando do próprio Senhor como a raiz que nos sustenta. Gálatas 6:2, levai, suportai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E Lucas 11:27, uma mulher falando a Jesus, bem-aventurada aquela que te concebeu. Essa palavra concebeu, que foi falado para Jesus, no sentido de gerou, sustentou, carregou, deu suporte a ele no ventre, e os seios que te amamentaram. Então, olha o significado que tem profundo essa palavra se submeter, essa palavra de ser suporte um para o outro. Não é simplesmente, como a gente falou, não é uma posição passiva.
Não há lugar para isso no reino. É uma posição ativa da gente gerar alguém, da gente suportar a debilidade dos fracos, da gente fazer a palavra que diz que tudo é possível ao que crê, a gente botar essa palavra em prática. Para nós tudo é possível. Então, suportar é para isso. Assim como eu não consigo achar nenhum outro exemplo de suporte maior do que uma mãe suportando o seu filho no ventre. Esse suportando parece, às vezes a gente usa uma conotação errada, tolerando, né? Tipo, não aguento mais, não suporto fulano. Essa palavra está muito, e eu percebo isso, o inimigo ele acaba pervertendo muitas palavras no nosso meio. Porque quando a gente tem unidade de linguagem, algo poderoso acontece. Mas o inimigo ele tenta perverter a nossa linguagem. Ele tenta perverter os significados das coisas para nós. E isso desvirtua muito daquilo que Deus tem para nós. Então, essa palavra de suportar no sentido da mãe no ventre, não tem nenhuma pessoa mais submissa a um filho do que uma mãe. Parece estranho, né? Porque os filhos que devem se submeter aos pais. Mas você consegue, dentro disso que a gente está entendendo do que é suportar, do que é se submeter, você consegue ver uma pessoa que é mais submissa do que uma mãe a um filho? De dando suporte para uma criança que é totalmente dependente, que depende 100% dela, não só no ventre, mas também nos primeiros anos de vida. Uma mãe é totalmente submissa a um filho. Ela estaria totalmente disposta, ou deveria estar totalmente disposta a dar todo o suporte ali para aquela criança, para que ela possa viver, para que ela possa crescer, para que ela possa ser edificada. Esse é o nosso papel. E não por acaso Paulo usa essa metáfora em Gálatas 4,19, quando ele fala assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Essa palavra formado é a mesma palavra de subsistindo em forma de Deus e assumindo a forma de servo. Olha como é que as palavras são importantes. Eu não sei vocês, mas quando eu estudo, eu sempre estudo assim, eu vou vendo o significado das palavras. Eu gosto de ver o significado das palavras e só isso para mim já é uma aula. E tudo isso que eu estou ensinando para vocês, gente, a primeira pessoa que aprendeu fui eu, tá? Porque nada disso estava no script, nada disso estava planejado, não tinha material nenhum sobre nada disso que eu estou falando. E eu fico assim, Senhor, a Bianca está aqui, a minha testemunha, ela sabe o material todo, está usando, ela deve estar assim, que dia que ela vai falar do material? Porque não tem. Hoje, essa madrugada, por exemplo, eu fui dormir, deitar, já era meia-noite e pouco. Aí deitei, eu falei, Senhor, eu preciso dormir. Aí começou a vir coisa na minha mente, para eu escrever mais daquilo que eu tinha que falar. Aí levantei, tá aqui a prova, eu já tinha impresso, já estava tudo contigo. Aí levantei, fui para a sala e fui eu escrever de lápis o que já estava impresso aqui. Por quê? O Senhor falando, e eu tô aqui, obediei. Senhor, não quero falar nada que seja da minha vontade, nada da minha vontade. Então eu creio que Deus tem propósito. Inclusive, eu ia até brincar, falar assim, ó, quem assistiu a ministração da Edmelis na quarta-feira já está liberado, pode ir embora. Porque ela assistiu a gente. Eu tô podendo por isso. Mentira, tô nada. Enfim, então, Paulo, quando ele fala aqui que ele está sofrendo dores de parto até ser Cristo formado em nós, é nesse sentido. Paulo está se submetendo. E a gente vê Paulo assim como colérico, né? Brigão. Quem que é colérico? Quem se identificou com os coléricos aqui quando o pastor falou, seu Abimael, desculpa, Rose, não, eu troco o nome dela, meu Deus do céu, eu sinto que é Rosângela, Verônica, Simone e Bianca. Acho que não são 3% não, tem mais. Eu também. Tamo junto. Enfim, Paulo normalmente a pessoa colérica, né, tem aquela coisa impetuosa, mas a gente não faz ideia, gente. Se a gente olhar bem, se a gente ler bem tudo que Paulo escreveu, a gente vai ver o tamanho do amor que Paulo dispunha, o tamanho do amor que Paulo estava
colocando à disposição dos irmãos, a ponto dele falar que ele poderia ele mesmo ser afastado da graça, se possível fosse, para salvar os irmãos dele. Olha só. Algo que o próprio Cristo fez. Cristo não fez isso, ele não foi ao inferno em nosso favor. Paulo também estava disposto a fazer a mesma coisa. E aí ele fala isso. E eu quero ler em 1 Coríntios, porque a gente precisa entender essa responsabilidade que a gente tem de amar, se submetendo uns aos outros e como isso define nosso comportamento. 1 Coríntios 8, de 1 a 13, diz assim, eu vou ler rapidinho. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor, ou seja, a submissão, edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama, se alguém se submete a Deus, esse é conhecido por ele. Lembra que Deus falou? Se vocês não me obedecem, eu não vos conheço. Nunca vos conheci. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, o tempo todo, unidade. Um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento entre todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a ele, ao ídolo, sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Lembra que a gente falou nas outras aulas com relação à consciência? Ao nosso dever? Dever para com Deus por causa da consciência do irmão? Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, ou seja, por causa do teu poder, por causa da tua autoridade, perece o irmão mais fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a um irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar. Essas pessoas aqui, elas viviam num contexto de cultura pagã, e não é o mesmo contexto que a gente tem hoje. A gente não tem muito esse dilema, né, de questão de comida sacrificada aos ídolos. Você talvez não vai ter muitas ocasiões em estar com pessoas e passar por esse dilema, né, tipo, não vou comer porque a pessoa, né, disse que sacrificou. Isso não faz muito parte do nosso contexto, mas era parte do contexto deles, né? O que Paulo estava dizendo aqui nesse contexto aqui específico, se tratando da sua intimidade, você sabe que o ídolo por si mesmo não é nada. Então, se a comida foi sacrificada, você consagra ao Senhor, passa por cima disso, porque você tem a sua consciência em paz e come. Ok, amém. Mas ele fala que até mesmo aqueles que creem e também têm a consciência fraca, ou seja, não está se sentindo em paz para comer, não coma. Porque a sua consciência ainda está te condenando, então não faça. Não faça, porque você ainda não chegou nessa medida de fé, ok? Porque tudo tem a ver com a sua consciência. A consciência tem a ver com a sua alma. O seu espírito está pronto, mas a sua alma ainda está em processo de santificação. Então, se a sua consciência te condena, não faça. É isso que Paulo está explicando aqui. Porém, ele está falando isso num contexto de intimidade. Só você e Deus. Entre os irmãos, você não vai fazer isso. Independente da sua consciência te condenar ou não, você não vai fazer. E por que você não vai fazer? Porque a sua consciência não te condena, mas se você comer, você vai estar fazendo a consciência daquele irmão, lembra que a gente está falando de irmão aqui, como pré-crente, que é ninguém mais conhecendo segundo a carne. Amém? Quem lembra disso?
Então, o ímpio a gente vai chamar de quê? Pela fé. Irmão, porque se a gente não vê como irmão, a gente não vai amar como irmão e a gente não vai se compadecer dele para pregar para ele. Não lembra que foi isso que a pastora de Meia também pregou aqui? A gente vê como irmão. A gente já trata ele como irmão. Jesus não tratou a prostituta, não tratou o publicano, ele não tratou como ímpio, ele tratou como irmão, com compaixão. Então é isso que a gente precisa fazer. Então quando a gente estiver com alguém que não crê, que não confessa a Cristo, o que a gente vai fazer? A gente vai falar para ele, o problema é seu. Não me condena, eu vou comer, você que lute. É isso que Paulo manda a gente fazer? Não, ele está falando o quê? Não coma. Porque ele está falando, não é para você devorar o seu irmão, é para você amar o seu irmão. Para que você não golpeie a consciência dele. Ou seja, de novo, nosso dever para com Deus por causa da consciência do seu irmão. Tá? E Paulo diz aqui que o conhecimento pode dar lugar à arrogância. Então, às vezes, a gente, por conhecer, por a gente ter entendimento, a gente fala o quê? Não, eu não vou abrir mão do meu direito, eu posso comer, todas as coisas me são lícitas, então eu vou comer, não importa. E aí, por conta dessa arrogância, a gente faz o mal para o nosso irmão, que ainda não conheceu a Cristo, que ainda não sabe. E a gente, à custa da vida dele, a gente está querendo o nosso direito e não está prestando atenção no nosso dever, tá? Deixa eu ver aqui. E aí Paulo, como ele vê, a gente mostra, a palavra mostra como que Paulo foi renovado no entendimento dele. Porque antes, ele era o quê? Perseguidor. Ele estava disposto a matar um irmão, sem saber. Ele estava disposto a matar em nome de Deus. Sem saber que aquilo ali, que aquelas pessoas eram o quê? Irmãos dele. E muitos de nós ainda estamos nessa condição, às vezes matando o irmão por causa da nossa consciência, tá? E sem saber que disso depende a santificação e a salvação do nosso irmão. Então a gente precisa o quê? Se submeter. Portanto, é melhor eu não fazer o que eu posso para amar, para me submeter a quem eu devo. Paulo está dizendo aqui, olha só isso aqui. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, olha o que ele está dizendo. Nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo estava disposto a assumir uma dieta restritiva. Quem é que está disposto a nunca mais comer carne? Não vale vegetariano, vegano, aqui levanta a mão. Mas quem gosta muito de churrasco aqui, levanta a mão. Quem gosta de uma carne aqui? Você estaria disposto, por amor ao seu irmão, não, você não levanta a mão. Por amor ao seu irmão, você estaria disposto a nunca mais comer carne? Eu não sei se eu estaria pronto para isso. E é uma coisa simples. É uma coisa assim, para a gente ver como que Paulo estava andando em amor. E o pastor pregou aqui a respeito do quê? Da comida. Olha como a comida, muitas vezes, a gente deixa de amar o nosso irmão, deixa de submeter o nosso irmão por uma coisa simples, como a comida. A gente precisa levar em consideração que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós não somos donos de nós mesmos. Nós temos um Senhor. O nosso Senhor não é o nosso ventre. O nosso Senhor não é a nossa vontade. Nós estamos submissos a um Deus e Pai, que é Senhor de todos, age sobre todos, por meio de todos. É a Ele que nós devemos obediência. E não à nossa vontade, não ao nosso desejo. E aí eu paro e pergunto, com relação à tatuagem especificamente aqui, só para a gente ver como que às vezes uma coisa simples pode trazer outros comprometimentos. Se o seu Deus, que não é o seu ventre, se o seu Senhor, que é Deus e Pai, quiser que você pregue, por exemplo, no Oriente Médio, a quem você vai obedecer? A sua vontade de fazer uma tatuagem ou ao Senhor? Porque no Oriente Médio isso não é bem visto, não é aceito. E aí você vai fazer o quê? Você vai deixar de obedecer a Deus porque lá eles não vão ouvir você porque isso não é bem visto. E não é só no Oriente Médio. Eu peguei uma lista de lugares e eu até me assustei, porque eu falei, nossa, né? Onde a tatuagem não é bem vista. Onde as pessoas olham para a tatuagem como aquilo que é de origem, porque a tatuagem originalmente
ela surgiu entre criminosos. Certo, Claudinho? É isso mesmo? Mas por aí. A Claudinha vai explicar, eu não vou entrar em detalhes. Nos Estados Unidos que tem essa cultura. De morte, tem a questão dos mortos. A tatuagem é uma questão de pacto, de aliança de sangue. Isso. Se derrama sangue quando faz. Exato. Mas tem, eu lembro de ter na época estudado a respeito, que tem a ver também aliança de sangue, pacto com relação aos mortos, também é usado para isso em alguns contextos, e entre criminosos, ok? Então, além disso, aí eu fui ver os países onde isso não é bem visto justamente por causa desse contexto da tatuagem. Aí tem aqui, Coreia do Sul, Malásia, Japão, Tailândia, Sri Lanka, Emirados Árabes, França, até me espantei, Alemanha, Eslováquia, Vietnã, Turquia, Irã e o Oriente Médio, de modo geral, não é bem visto. Aí se Deus falar para você assim, poxa, mas eu queria que você pregasse nesses lugares. E aí? Aí você traz um impedimento do seu dever por causa do seu poder, por causa daquilo que você quer e daquilo que você pode, mas que nem tudo convém. Então, sempre a gente precisa renunciar aos nossos. Lembra que Jesus não ofendia ninguém por causa dos direitos, mas ofendeu todo mundo por causa dos seus deveres? Então é nesse sentido que a gente precisa o quê? Se submeter. O forte se submetendo ao fraco. Aquele a quem tudo é possível, se submetendo àquele a quem é ainda impossível. Ok? Daniela, seria a gente usar a nossa liberdade que Cristo conquistou na cruz, né? Não em função da nossa liberdade, eu vou usar para os meus direitos. Exatamente. A sua liberdade para ser usada em favor do outro. Exatamente. A gente vai falar isso aqui também. 1 Coríntios 10, 23 e 24 e 33. Eu não ia ler o texto todo, só porque essas partes dizem assim. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a outros, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para quê? Para que sejam salvos. Então eu me submeto para quê? Para que o outro seja salvo, e não para que o outro seja destruído. Tá? Então a verdadeira maturidade está em escolher esse caminho, que é o caminho que Paulo chamou de sobremodo excelente, que é o caminho do amor, que é o caminho da submissão. É a rota para quê? Para a gente edificar uns aos outros. 1 Coríntios 9, 19, 22 a 27. 19 e 22 a 27. Porque sendo livre, olha o que a Bianca falou aqui, está tudo ligado no espírito, fica ligado aí. Inclusive do que eu estou falando aqui hoje, o pastor hoje falou sobre comida e hoje eu nem sabia que era ceia. E uma das coisas que Deus me acordou aqui é falar sobre a ceia. Não sei se vai dar tempo, mas vamos falar. Porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo falso por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. É aí que entra o domínio próprio. Você tem liberdade, mas domine a sua liberdade. Você tem domínio sobre a liberdade para você poder submeter o outro para salvar o outro. Não use da sua liberdade para dar ocasião ao carne, ok? O atleta em tudo se domina. Aqueles, ou seja, os atletas, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, ou seja, intencionalidade. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, você é livre, mas você também é escravo de Cristo. Então, por amor, assim como ele se fez servo, assim como ele se submeteu, faça o mesmo em favor do seu irmão, que ele deixou exemplo para isso. Ele te deu essa garantia para isso. Eu te garanto, você consegue, você pode, você é filho, você é herdeiro da mesma herança que eu. A gente acha que a herança, às vezes, é só, é para eu desfrutar da herança, sim. Mas essa herança também é o quê? É poder, é domínio próprio. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ok? Então, lembrando aqui, até aqui a gente estava se referindo
aos irmãos não crentes, ok? Aos irmãos que não conhecem a Cristo. Mas e quanto aos irmãos crentes? Também tem essa questão. Quanto aos irmãos crentes que ainda não conseguiram alcançar o mesmo entendimento. Aí você vai falar o quê? O problema é dele. Ele que cresce em maturidade? Não. E eu sei, entendo que a gente está muito traumatizado com a religiosidade. Não só, e eu não estou falando aqui com relação à nossa denominação, mas de todas as denominações em geral, porque a gente sabe que tem muita coisa que é religiosidade. A gente sabe que muita coisa que é doutrina de homens e que às vezes, para cumprir doutrinas de homens, estão deixando de obedecer a Deus em muitas coisas, é ou não é? Às vezes, por doutrinas de homens, se deixa de obedecer a Deus. Como, por exemplo, os fariseus. Jesus mesmo deu exemplo. Que os fariseus, por motivo de ofertar ao Senhor, estavam deixando de honrar pai e mãe. Jesus não alertou eles quanto a isso? Vocês, por ocasião de justificar, não, isso aqui, se eu honrar meu pai e minha mãe nisso daqui, eu vou deixar de ofertar ao Senhor. Ou seja, por uma justificativa religiosa, estava deixando de cumprir um mandamento. Então a gente sabe, a gente está traumatizado com a religiosidade. Mas a gente precisa entender que a gente não pode jogar o nosso irmãozinho mais novo, o irmãozinho mais novo na fé, que não nada tem a ver com idade, né? A gente sabe que não tem a ver com a idade cronológica, a gente tem a ver com a idade, vou inventar uma palavra aqui, maturológica, a idade da maturidade. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente pode honrar e respeitar o nosso irmãozinho dentro do lugar de maturidade que ele está, porque às vezes ele ainda está com a consciência fraca naquilo ali. Mas isso partindo de um princípio, ele está fazendo isso partindo de um princípio, de uma perspectiva de temor do Senhor. Então, a gente pode respeitar o zelo dele. Poxa, ele acha que não pode comer, mas ele acha que não pode comer por temor ao Senhor. Então, respeita o zelo do irmão. Não precisa despedaçar ele, até que ele possa crescer também, como você cresceu e chegou nesse lugar de entendimento. Ajude a ele, discipule. Né? Imagine, até é por isso também que... Aí entra aqui a parte que eu vou ter que encaixar aqui do nada, aqui a parte que... É por isso que Paulo também fala no texto da ceia. Eu não sabia que hoje era ceia, gente. Eu acordei depois só para escrever isso aqui, ó, que é essa parte aqui, do asterisco aqui agora. Eu acordei e não lembrava. Hoje de manhã que meu marido me lembrou que hoje era ceia. E é por isso também que Paulo fala no texto que a gente lê em toda a ceia, normalmente a gente lê só a parte, né? Do que comeu o pão, cortou, bebeu o cálice. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 11, 17. Alguém vai ler para mim, porque eu nem anotei aqui, porque já estava no escuro. Vou abrir aqui rapidinho. 1 Coríntios, será que vai dar tempo? Tem que dar. 1 Coríntios 11, 17. Por isso que Paulo fala que a nossa comunhão, quando a gente se reúne para a ceia do Senhor, a nossa comunhão faz mais mal do que bem. Ó, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Em outra versão está escrito assim, a comunhão de vocês está fazendo mais mal do que bem. Qual é a versão que está falando assim? A NBV, por exemplo. Não é mais de uma versão que diz isso. A vossa comunhão está fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque quando vocês se reúnem, tem divisão. Quando vocês se reúnem, vocês estão mais preocupados, às vezes, com a comida, com o seu ventre, do que em ganhar o seu irmão, do que em edificar o seu irmão, do que fortalecer a fé do seu irmão. Então, a comunhão está fazendo mais mal do que bem. E aí, lá a partir do versículo 28 ao 31, desse texto de 1 Coríntios 11, 28 a 31, ele continua assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, quem come e bebe sem discernir o corpo. Quem é o corpo? Quem é o corpo de Cristo? Nós, não eu. Lembra? Não é o corpo de Cristo, não sou eu. O corpo de Cristo somos
eu individualmente sou membro do corpo, mas coletivamente somos corpo. Então, quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem discernir o meu irmão. O que meu irmão está fazendo, o que meu irmão está precisando, o que meu irmão está passando. Isso que eu estou fazendo está ofendendo o meu irmão. Ou seja, isso é comer e beber sem discernir o corpo. A gente espiritualiza muito, né? Ah, não, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo. Como se o corpo de Cristo fosse algo isolado de nós, não tem nada a ver conosco. Então, eu preciso compreender o que é o corpo de Cristo. Quem come e bebe sem discernir que Cristo foi para a cruz e morreu, ok. Algo muito espiritualizado, muito arrebatado, mas que nada tem a ver com aquilo que a palavra está dizendo. Qual é o contexto aqui da ceia que Paulo está falando? A comunhão de vocês está fazendo mais mal do que bem. Porque vocês não estão discernindo o corpo, não estão discernindo quem é o seu irmão, que é corpo com você. Você só é corpo com ele, sozinho não é. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí sim eu me manifesto. O Senhor vai se manifestar para você em casa? Só você e Deus na comunhão? Vai. Mas a comunhão, na comunhão é que ele manifesta. É na comunhão do corpo que ele se manifesta com poder, com autoridade. E aí ele fala assim, por isso que eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que morrem. Por quê? Porque é um golpeando a consciência fraca do outro. Pela sua sabedoria, pelo seu muito conhecimento, você golpeia a consciência fraca do seu irmão e seu irmão adoece, porque ele vê você fazendo, ele não sabe que não pode, porque a consciência dele ainda não está pronta para isso. Aí ele vai lá e faz. E ele adoece. E adoece por quê? Então, não é porque você chegou aqui, eu estou doente, participei da ceia, não posso participar da ceia porque eu pequei. Isso aí é fácil resolver, irmão. Se arrepende, Deus quer que você participe da ceia. Deus não quer que você deixe de participar da ceia, hipótese alguma, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu pequei, eu não vou participar da ceia. Isso é cuspir na cara do Senhor e falar para ele o quê? Eu preparei a mesa para você e você vai deixar de vir? Você vai deixar de ter comunhão comigo por causa do seu pecado? Quem é que você está servindo? É o seu pecado ou é a mim? Então, Deus prepara a mesa porque Ele quer ter comunhão. Se arrepende, isso é fácil. Agora, o problema é que a gente não está tendo consciência contra quem a gente está pecando. A gente não está pecando só contra Deus. A gente está pecando contra o nosso irmão, porque aquilo que a gente faz contra o nosso irmão, a gente está fazendo contra Deus. Então, não é só o seu pecado individual, da sua intimidade. É o pecado, às vezes, da sua liberdade, do seu poder, que não está sendo levado em consideração o seu dever. Esse é o pecado que a gente está cometendo uns contra os outros, e isso está gerando doença, isso está gerando morte, isso está gerando fraqueza. Fraqueza é o quê? Impossíveis. Por isso que não tem milagre. Por isso que não tem manifestação de poder. Essa fraqueza aqui, lembra da palavra fracos? É o quê? Impossíveis. A maioria das vezes que essa palavra é usada aqui, ela é traduzida como impossível. Então, é por isso que tem muitas coisas impossíveis no nosso meio e que deveriam ser o quê? Possíveis. Curas, libertações, milagres, salvação. Por que a gente não vê isso no nosso meio? É como se uma nuvem do impossível esteja no nosso meio, deixando de manifestar aquilo que deveria ser possível aos que creem, porque nós não estamos usando a nossa força para suportar a debilidade dos fracos, para nos submeter uns aos outros. Gente, eu estou chocada com tudo isso aqui, tá? Porque eu fui a primeira a aprender isso aqui, eu aprendi. Entende? Eu estou sendo a primeira a levar para o chão de orelha, por isso que eu estou falando aqui com maior autoridade, porque eu apanhei, então vocês vão apanhar também, o problema é de vocês. Eu fui a primeira a apanhar, a primeira a chorar. Hoje, quando eu sentei aqui na ceia, eu sentei diferente. Eu sentei diferente, porque ontem à noite eu entendi diferente. Não que eu não tivesse esse entendimento aqui disso que eu estou falando, mas eu entendi de maneira diferente porque eu estou sendo ministrada esses dias todos, nisso aqui, com outro entendimento. Inclusive, coisas que eu tinha escrito antes, eu falei assim, eu não posso escrever isso aqui, não. Eu não amei meu irmão quando eu escrevi isso aqui, não. Eu vou apagar. Entende? Então, vamos continuar. Ou não, falta um minuto. Vamos continuar. E aqui, imagina se nós fôssemos verdadeiramente filhos, como aqui a palavra nos mostra que é um filho de Deus, quanto que a gente ia deixar... peraí, não foi nessa parte ainda não cheguei lá, não. Peraí, ainda falta aqui na parte que o Senhor falou.
Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí Deus falou assim, qual foi a justiça que eu fiz? Isso ontem de madrugada. Eu falei, isso é hora de me fazer pergunta, eu precisava dormir. Qual foi a justiça que eu fiz pelo meu reino, para que o meu reino fosse manifesto? E aí eu falei, Jesus é a sua justiça, certo? E aí ele falou, Jesus é a sua justiça, mas não foi simples assim. Ele falou assim, a minha justiça foi o justo se submetendo aos injustos, o justo se submetendo aos pecadores. Mais aqui, eu vou ler do jeito que está aqui, tá, gente? Para eu não errar. O livre, o único que era verdadeiramente livre, se submetendo a ser servo de todos. Aquele que é a própria sabedoria, Paulo não falou aqui que o conhecimento, a sabedoria dá ocasião à arrogância, ao orgulho, e ele falou assim, aquele que é a própria sabedoria, se submetendo aos ignorantes. Eu chorei. Eu não sei vocês, mas o Senhor se submeteu a mim, de ignorante. Ele é a própria sabedoria. Ele poderia ser arrogante. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou por minha causa, ignorante. E às vezes a gente se acha tanto com a pouca sabedoria que a gente tem. Às vezes a gente acha que a gente é grande coisa. E a gente não é nada. E a gente não submete isso, esse poder que a gente tem em favor dos nossos irmãos, gente. Eu não sei vocês, mas isso aqui para mim foi... A gente precisa entender isso para a gente ser curado, para a gente curar como corpo. E aí Deus me fez lembrar de uma visão que eu tive há um tempo atrás na casa da Bianca. Não sei se ela vai lembrar. Que eu tive uma visão com um corpo em gangrena. Você lembra disso? Eu tive uma visão de um corpo em gangrena e eu falei, Senhor, o que é isso? Por que essa era uma perna com gangrena? E o Deus falou comigo que quando um membro do corpo está doente, todo o corpo adoece. E que essa gangrena é o que está acontecendo entre a gente. O corpo não está funcionando como deveria, em poder, em autoridade, em milagre, em autoridade sobre as trevas. E agora eu entendo por que Deus colocou para eu falar sobre isso antes do módulo da Claudinha. Porque antes da gente ter poder para se submeter sobre as trevas, é muito fácil a gente falar que a gente vai fazer e acontecer e vai expulsar o diabo. Mas o que a gente está fazendo com a nossa consciência? Com a consciência do nosso irmão? Por que a gente não está se submetendo? Porque sem submissão não tem autoridade. Só tem autoridade quem se submete. Desculpa, gente. Então, Jesus fez isso. A justiça de Deus foi feita para isso, não para nos julgar. Não para nos condenar. Ele foi a nossa justiça, não para nos julgar. Olha só, o único que podia nos julgar. Ele foi a nossa justiça para nos salvar, para nos tornar um com Ele, um irmão, um filho de Deus, como Ele é, e herdeiro das mesmas coisas que Ele é. O único que poderia se orgulhar não fez isso. E não vai dar para eu terminar mais, que eu já passei 4 minutos. Enfim. A gente continua na aula que vem.